Fala, Leandro. Boa tarde, galera. Fala, George. Beleza? Daqui a pouco a gente vai estar com a Thalita. Falta aí um minutinho para as 4. Tá, eu já vou conectar com a Thalita. Hoje, então, com Thalita Antunes. Eu tive o prazer de trabalhar com ela. Uma grande atleta, um ícone do vôlei de praia brasileiro. 3 Olimpíadas, campeã mundial, campeã do circuito brasileiro, infinitas medalhas. Então vou conectar com a Thalita agora. Ela vai contar um pouquinho da história dela no vôlei de praia pra gente hoje, beleza? Isso aí, galera. Deixa eu ver se ela tá online aqui. Vou chamar. Ainda não. Vamos ver. Thalita. Estamos todos esperando por você. Ops, botei no lugar errado aqui. Meu pai também online. E aí, pai, tudo bem? Então, estou esperando a Thalita conectar aqui para a gente começar o nosso papo. A galera tá entrando aí. Aí, a Thalita já está online. Fala, Deco, beleza? E aí, Thalita, E tudo aí, bem? Pepe, tudo bem? Tudo bem, pô, que bom, tanto tempo que eu não te vejo, só pandemia É, mesmo pra gente pandemia se tá encontrar, juntando todo mundo, cara. Acho que hoje a né? gente tá falando mais com quem tá longe do que com quem tá perto. Exatamente, a gente tá falando com gente que a gente não fala há muito tempo, com mais frequência do que Do que a quando a gente gente estava falava trabalhando, antes. né? Thalita, obrigado por ter aceitado aí o convite. Eu tenho feito essa live aí com várias pessoas envolvidas, né, no vôlei de praia, jogadores, treinadores, enfim, até com o João, que tem o site do Amo Vôlei de Praia, e vou fazer ainda com nutricionistas, com preparadores físicos. Então, assim, você não podia deixar de participar, né, como uma estrela do vôlei brasileiro, é, Você. colecionadora de fãs. Aqui no Paraguai a gente tem muitos fãs seus também, eu espero que eles possam assistir hoje. Então é um prazer para a gente ter você aí. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você, para mim é um É prazer mesmo, estar. né, Pepe? Se a gente for lembrar agora, pô, É os verdade. anos se passaram e passaram rápido, hein? É um Se a prazer eu estar gente, se a revendo gente você. falar aqui, se a gente falar aqui quando foi isso, É verdade, tem 2000, muito tempo. 2003, cara, tem muito tempo. Pensar É, que 17 anos. só 17 anos. Ô, Thalita, eu vou pedir para você fazer uma. Eu prefiro que você se apresente um pouquinho, né, para o pessoal que tá vendo aí, porque, assim, a gente sabe que o seu currículo é imenso, mas faz uma breve apresentação aí sua para a galera, por favor. Pô, se for lá do começo, acho que nós vamos passar a nossa live toda. Não, eu comecei a jogar na quadra lá em Aquidauana. Vou fazer um resumo assim bem rápido mesmo, para não ser uma coisa mega, né? Porque se eu contar aí quanto tempo que eu tô jogando. Comecei a jogar lá em Aquidauana. Eu comecei a jogar vôlei muito por influência da minha família. Meu tio, que é técnico, e meu primo, o Luizinho, jogava. Então foi uma coisa assim, influência da família mesmo.
E eu continuei. Eu fui de Aquidauana, fui para Campo Grande, joguei campeonatos brasileiros na quadra e fui para Maceió. Mas para eu chegar em Maceió, assim, joguei em Fortaleza, um brasileiro, e o Toroca, né, que é hoje o atual presidente da confederação, estava lá assistindo e me convidou para ir jogar por Alagoas. Na época, foi no dia que eu fiz 16 anos. Eu exatamente conheci, no dia fui apresentada a ele. E aí eu com 16 anos, imagina, meus sonhos, né, eram muitos, mas falar, vamos morar numa outra cidade, ser independente. E aí eu fui para Maceió, joguei o Campeonato Brasileiro, fui convocado para uma seleção brasileira infanto. Então eu estava assim, mega feliz, né? Estou no caminho certo. E quando eu voltei dessa seleção, era o Risolo, técnico, uma seleção que a Jaque estava. Quem está jogando hoje, assim, que pegou a seleção adulta foi a Jaque e a Fabiola. Só que a Fabiola na época ainda era atacante. E aí eu voltei da seleção, encontrei o Toroca, toda feliz, falando, né, que eu estava lá em Ribeirão Preto treinando, um monte de gente e tal. E ele chegou para mim, assim, diretamente, não deu nem rodeios e falou, olha, você é uma boa jogadora na quadra, mas igual você tem uma fila que dá volta nesse quarteirão. Por que você não joga vôlei de praia? Eu era central, imagina. Eu não ia ter chegado em lugar nenhum, porque eu desse tamanho aqui. E aí foi assim, a trajetória. Aí sim começou, né? Eu comecei a treinar na praia. Lá em Maceió ventava muito, muito. Era absurdo, assim. Na época que eu comecei, ventava demais. E eu achava aquilo um absurdo. Eu falei, gente, eu não sei jogar isso. É um outro esporte. Não sei jogar. Sinceramente, assim, nos primeiros treinos eu não queria. E a coisa foi indo. Eu joguei mais um brasileiro. E comecei a treinar na praia. E passei um ano jogando Qualify com a Kátia. Minha primeira parceira, assim, foi a Kátia. E a gente não passava de nenhum Qualify. Aí tive outra parceira, tive a Bárbara, tive a Patrícia. E em um ano e pouco, 2, eu tinha passado de um Qualify só. A coisa, eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar, fiz educação física, iniciei educação física na faculdade, na Universidade Federal em Alagoas. E já estava quase desistindo, já estava, né? Falei, pô, o tempo está passando, nada aconteceu, eu vou estudar. E estava já na faculdade e tive a oportunidade de jogar com a Jaque uma etapa. Era já praticamente a última etapa do ano. E naquela época ainda pedia-se o wildcard, cada estado tinha direito a um wildcard, né? Hoje não tem mais isso, mas cada estado tinha direito a um wildcard. E a Jaque tinha pedido para o Toroca um wildcard, ela conhecia a prefeita de Maceió. E eu sei que no final eu acabei jogando com a Jaque. Chegou para mim assim como se fosse uma bomba, né? Eu ia jogar a etapa com a Patrícia, estava lá treinando. Aí ele me chamou, falou assim, olha, você vai jogar com a Jaque. Aí eu fiquei parada, né, um tempo assim, eu falei, pô, Jaque? Né? Eu falei, a Jaque? Ele fez, a Jaqueline. Ele com aquele jeito, né, dele assim, meio direto e grosso. A Jaqueline, você não conhece a Jaqueline? Eu falei, sim, conheço, por isso que eu tô espantada, como que eu vou jogar com ela? Aí ele falou, vai jogar com ela, como você joga, entra na quadra e joga. E foi bom. Assim, primeiro treino eu fui me tremendo toda, que eu falei, cara, eu não sei nem falar o que eu vou falar com ela. Na época eu tinha 19 anos, eu falei, pô, não sei nem o que eu vou falar com essa mulher, não vou conversar como, nunca vi, só vi na televisão, pô, a mulher é campeã olímpica. E aí a gente foi super bem, deu super certo. A gente jogou a etapa, a gente foi bem, e ela me chamou para jogar e vir para o Rio. Então, assim, esse foi o seu início no vôlei de praia, né? Essa transição do vôlei de quadra para o vôlei de praia. Você era central. Eu não sabia disso, que você tinha jogado vôlei de quadra, por exemplo. Eu não sabia que você tinha essa trajetória de seleção brasileira e tudo. Eu não sabia disso. Para mim é novo isso. Eu fui. Só que eu era central, assim. E na época que eu peguei a seleção, o Rizola tentou ainda outras posições, porque eu era baixa, eu era habilidosa, eu era do tempo que o líbero ainda não. Quando eu comecei a jogar, então, era que central passava. O líbero estava começando, não tinha aquela coisa.
Só que, assim, eu sou muito baixa para ser uma central. Hoje em dia, assim, é muito difícil. Quer dizer, eu não teria jogado profissionalmente, assim, no alto nível mesmo, se eu Como central. tivesse continuado na quadra. Não, eu não jogaria em Uhum. outra posição, assim, não é da minha característica. Por exemplo, uma ponteira, precisa ter um braço pesado, né? Eu ia passar, mas e para ficar atacando aquela coisa, assim, as minhas características não eram muito, nem para ser Aham. oposta, nem para ser dava. Então foi, hoje eu olho para trás e falo assim, cara, eu tive muita sorte em vários momentos, porque imagina, eu voltando de uma seleção brasileira infanto, eu tinha 17 anos, aí você virar para a pessoa e falar assim, pô, você é boa, mas tem um monte e não vai dar certo? Eu É, fiquei é. encucada com aquilo, né? Eu falei, Mas tá. eu acho que pelo menos o cara foi sincero com você e Foi sincero. mas ao mesmo tempo enxergou um talento e fez essa transição, né, para a Não, praia. Falou, não, vem e aqui porque você vai jogar ele na falou para praia. mim assim, ele usou essas palavras, ele falou assim, olha, igual você, na quadra tem um monte, mas na praia você pode ser uma grande jogadora, assim, você pode ser muito boa. Aí, Uhum. quando eu fui no primeiro treino, eu comecei a rir. Eu falei, esse cara é maluco. Ele entende de vôlei, porque um monte de gente sempre falou, pô, ele tem um olho bom, ele é um cara que entende, ele tá no esporte há muito tempo, pô, ele é um nome. Eu falei, ele é maluco. Porque... E eu falava pra ele, eu falava assim, impossível jogar isso aqui. Eu ia atacar, e o exercício que ele mais fazia, assim, é joga a bola pra cima e ataca. Eu jogava a bola pra Eu cima, o gosto vento desse. levava pra longe. Eu gosto Cara, desse. era o vento. Pensa lá em Marseille, o Maceió, na época que eu comecei a treinar, era aquele vento que era impossível. Eu falava, gente, eu jogo a bola pro alto, como é que vai ser? A bola vai pro outro lado, vem pra cá. Mas assim, é por isso, assim, Maceió pra mim é um divisor de águas na minha vida. Uhum. Não só ele, mas a cidade, as pessoas, assim, porque foi muito marcante tudo. Foi uma transformação na minha vida, em todos os sentidos. Entendi. Aí, você falou Maceió, mas você nasceu em Aquidauana, Nasci aqui da Uana, que é Mato Mato Grosso Grosso do do Sul. Sul. Aí Do eu Sul, aqui perto do Paraguai. pertinho, são bem. Com 14 anos É. eu fui para Campo Grande. Tudo Ah, pro vôlei, assim. Eu no início jogava na quadra em Aquidauana e meu tio morava junto com o Hudson, que foi meu técnico também, meu segundo técnico, meu primeiro foi o Guto. E ele tinha um time em Campo Grande, muito bom. Então eu estudava, quando dava meio-dia, eu corria para a rodoviária e ia para Campo Grande. São 2 horas de uhum. ônibus, jogava os torneios lá pelo time e depois voltava para a rodoviária correndo e ia para Aquidauana de novo. Então eu jogava E, mirim, infanto, juvenil, tudo. E depois de um ano fazendo isso, eu me mudei para Campo Grande, para morar lá e e como você foi estudar. para em Maceió? Eu joguei um campeonato brasileiro lá em Ah, Fortaleza. E o Toroca estava lá assistindo. tá. O Tá. Toroca estava lá Agora assistindo e aí entendi. ele conversou comigo. E eu falei, Uhum. olha, meu tio que entende, você conversa com meu tio, mas eu quero ir Agora. sim. Eu tinha Uhum. 17, eu tinha 16 anos. Aí você chega com uma menina de 16 anos e fala assim, pô, você quer jogar em algum lugar? Ainda mais eu, lá do interior. Interior, né? Eu falo, você vai ter um salário, você vai ter um apartamento, você vai morar, pô, o máximo que eu vi era o Rio Aquidauana. Aí você fala, você vai morar de frente para a praia. Você vai ter um. Então aquilo para mim naquela hora foi, pô, lógico que eu quero. Eu não sabia para onde eu estava indo. Eu queria, eu falei, pô, eu quero, lógico que eu quero. Eu falei, mas conversa com meu tio, porque ele que entende de vôlei, entendeu? Assim, eu entendo que eu quero ir. Aham. E aí foi. Depois dessa. Então, depois de Maceió, você começou a jogar com a Jaque, né? Você Uhum. continuou com a Jaque. Porque a coisa foi Continuei, bem, não é eu isso? fui. Aí você mudou Aí para o Rio. Eu vim para o Rio em 2002. Janeiro de Aham. 2002 eu me mudei, larguei a faculdade. Falei, pô, Uhum. agora eu acho que esse negócio de vôlei vai dar certo, né? Uhum. Eu larguei a faculdade, vim para o Rio. Só que a Jaque, com 3 meses que a gente
estava jogando, acho que a gente jogou 3 etapas, ou 2, agora não estou bem. A Jaque rompeu o tendão do ombro. E aí eu joguei, foi quando eu joguei a primeira vez com a Renata. Entendi. Então, assim, a gente foi na primeira etapa que a gente jogou, foi Porto Alegre. E é uma história muito. Assim, foi jogar o Qualify. E na época, eu não esqueço, a gente para passar era contra a Ângela, né? Nossa amiga Ângela, que foi agora medalhista americana, e a Shell. E quem assistiu e quem assistiu, ela sabe, assim, o aquecimento de rede delas era uma coisa incrível. É porrada pra cá, porrada pra lá em Porto Alegre, areia dura. Já que a gente sentou, simplesmente a gente sentou no banco e a gente ficou olhando o aquecimento delas para saber quem a gente ia sacar, assim, porque pô, nosso aquecimento, né, não era lá grandes coisas, né? Já que dava porrada, eu era alta, mas também não tem essa força toda, né? Eu não sou a... Vi que a Rebeca estava aqui e tal, eu sou a Rebeca, né? Que pode derrubar um do outro lado. E aí a gente falou, vamos olhar já, que a bola que subir menos aí a gente saca, pô. Não sei, não conheço essas meninas, eu nunca tinha passado do Qualify, tinha passado uma vez, a outra eu ganhei o IDK, joguei com a Jaque, eu falei, então não conheço quase ninguém. E a gente fez a semifinal dessa etapa. A gente foi do Qualify, a gente ganhou os jogos, foi indo e a gente fez uma semifinal. Então foi assim, eu tava mega empolgada, tinha 1000 planos, jogar circuito mundial, né? Foi que aí a Jaque se machucou. Aí foi meio que, e agora, né? Mas eu comecei a jogar com a Renata. Foi a primeira vez que nós jogamos juntas. Ah, porque essa foi a primeira passagem, né? Porque depois você começou a jogar com a Gisele. Aí você entrou no projeto aí eu joguei com a Renata durante o ano, a gente no início continuou no projeto da Jaque, a gente teve divergências. Sim. E a gente saiu do projeto da Jaque. E continuamos, mas foi até o final do ano, porque foi assim, eu joguei já a partir de março, a Jaque se machucou logo no início mesmo. Foi muito rápido, aí eu fui. E a Gisele, eu joguei com a Thaís, né? Eu separei ali da Renata, joguei com a Thaís um semestre, foi a primeira etapa que eu ganhei do circuito brasileiro, foi com a Thaís. Com a Thaís Pistolinha. Foi com a Thaís em Goiânia, muito bacana. Eu tenho memória, né? Faz muitos anos isso, mas eu tenho uma memória às vezes meio boa. A gente também? Treinava com a gente. A Thaís treinou também lá com a gente. Treinava lá com a gente, E eu lembro. Treinou a Thaís, a Camilinha, a Gabi, a Érica, a Andréia. É verdade. Muita gente. Caramba, muita gente, hein? E aí a Gisele me ligou. Foi o Marquinho que me ligou. Então, são essas coisas. A Gisele, né, já queria que eu fosse lá para a Itália, que ela já estava lá para jogar o campeonato italiano. Aí eu falei, boa, adorei a ideia. Um projeto, porque eu fiquei um tempo, depois que a gente saiu da Jaque, a gente ficou com o Marcão, com o Marcos Miranda, com a Ana Paula e a Tati. Mas o projeto era da Ana Paula e da Tati. Eu e a Renata tivemos vários resultados, assim, a gente fez 3 finais nesse ano, primeiro que nós jogamos, assim, foi meio que deu muito certo, né? Tinha uma química muito boa, a gente tinha uma química muito boa, a gente se completava muito. E eu fiquei ali e eu falei, pô, é diferente quando o esquema é todo para você, né? Quando a equipe tá toda pensando para você e quando você compõe a equipe. No caso da Ana Paula e da Tati, era tudo para elas, né? O Marcão era o técnico, o preparador físico. E quando eu fui com a Gisele, eu vi muita diferença, porque ali eu ficava tentando acompanhar a Ana e a Tati, né? Eu estava muito abaixo, tanto fisicamente, quanto de entendimento mesmo, de jogo, de treino, porque eu tinha 20 anos, assim, a gente olha hoje, as pessoas já começam, né? 20 anos já todo mundo, tem gente que já tem o seu esquema, já tem o seu técnico, o seu preparador físico, e naquela época ali eu vim para o Rio jogar com a Jaque, a gente teve ali divergências, e a gente encontrou com ajuda, até o Marcelinho pediu, o Marcelo Wander pediu para o Marcão na época se ele podia dar uma força para a gente. Ele falou, claro, e a gente ficou treinando com elas o resto do ano. E quando eu fui
para treinar lá com a Gisele, né? E você tava... Era uma coisa, assim, muito boa, porque era um treinamento todo voltado, pensando no nosso time. E eu aprendi... Eu falo que várias coisas que eu hoje consigo fazer foi que eu aprendi naquela época. O discernimento foi um deles, assim, que é o mais importante. Treinar com a Gisele foi muito bom. A Gi tinha lá as limitações físicas, né, pelas operações, mas era de um profissionalismo absurdo. E que eu ainda não tinha essa consciência de treinamento, de responsabilidade, da importância da academia, da parte física, do treino, da seriedade. Porque eu tinha muita energia, não precisava me cuidar tanto de recuperação, Jovem, né? de treino. Era jovem. E eu lembro até hoje que a Gi falava: põe um gelo no ombro, põe um gelo no joelho. Eu falo: Gi, mas não tá doendo nada. Ela falou: hoje eu não posso treinar sem ter esse cuidado todo. Hoje eu não posso fazer uma sequência de uma semana de treino se eu não recuperar bem, se eu não for para fisioterapia, se eu não colocar gelo, se eu não me tratar. Eu não consigo fazer vários torneios seguidos se eu não tiver uma fisioterapia constante, se eu não tiver uma recuperação, um cuidado. E foi, talvez não tenha sido onde eu mais ganhei em números, mas foi o mais importante para a minha formação, para o que eu sou hoje, assim, como atleta. Era uma disciplina, era um tema bem profissional ali, né? Eram uns esporros diários, assim, bons. É Era uma verdade. coisa, assim, constante, muito boa, sabe? Ali, todos nós crescemos muito ali. Você como atleta, eu já estava, né, ali fazendo parte do staff ali. Foi um aprendizado muito grande ali para todos. Com o Marquinho, né, com o Dito, com a Gisele. O Gito, o Marlos. Foi demais. Foi muito bom. Foi muito bom, assim. Eu, quando olho, eu falo... Eu sou uma sortuda, na verdade, né? Eu falo que... Quando eu olho para trás e vejo todas as pessoas que passaram, ainda bem que eu tive a sorte de encontrar todas essas pessoas. Porque talvez, se não tivesse sido elas, eu não teria chegado onde eu cheguei, conquistado algumas coisas. Mas o mais importante de todas essas pessoas que passaram foi para minha formação mesmo como pessoa, como jogadora. E ali com a Gi foi onde eu mais cresci nisso. Foi onde a Maria Amélia... É verdade, Maria. Eu tive poucas lesões. Nós estamos com presenças ilustres aí, né? A Rebeca entrou, a Maria Amélia, enfim... Obrigado aí pela presença aí. A Maria Amélia, há muito tempo não a vejo, tá vendo? A pandemia fez a Maria Amélia... Maria Amélia aí segue minha carreira já há muito tempo, apitou muitos jogos, deu muitos puxões de orelha também. Eu já levei alguns cartões, da Maria Amélia. Não. Cartão não, porque eu me contenho a maioria das vezes. Eu já levei. Thalita, você então, assim, contou já um pouco da sua história do início, aí, como eu falei, assim, seu currículo é invejável, muitos títulos mundiais, foram 3 Olimpíadas e essas coisas todas. Agora, o que você considera o ápice da sua carreira, né? Qual foi a competição mais importante para você? O ápice, o primeiro ápice da sua carreira e aí a competição mais importante. O primeiro, sem sombra de dúvidas, assim, o que eu conquistei com a Renata nos 4 anos, a gente, quando se juntou de novo em 2005, foi pensando em 2012, assim, quando a gente conversou para jogar, né, porque eu queria ir para o circuito mundial, que foi a minha separação com a Gisele, foi que eu queria jogar o circuito mundial e a Gi já jogava pela Itália. Nem eu poderia jogar com ela, nem ela comigo o circuito mundial. E aí eu chamei a Renata e a gente se juntou, assim, tínhamos muitos sonhos, éramos novas, com muitos sonhos, com um plano de ir para 2012. A Shelby e a Adriana tinham acabado de fazer uma final olímpica, então elas estavam, assim, né, na nossa cabeça ainda, era um time muito forte.
né? Tinha a Juliana e a Larissa. E aí a gente deu muito certo. No primeiro ano, nós fizemos 4 finais, ganhamos 2 torneios, entramos no ranking do circuito mundial. Então, foi de um caldo e cota quase de um ano inteiro para acabar o ano e ser a segunda dupla do Brasil, assim, né? Passamos umas dificuldades, o que eu acho normal para quem vai para o circuito mundial no primeiro ano, mas foi um primeiro ano, assim, muito bom. E no final a gente conseguiu se classificar para a Olimpíada. A gente classificou para Pequim, onde a corrida era diferente, era um número menor de torneios, eram 8 torneios. Tiveram mudanças, né? A Sheldon e a Adriana, elas caíram tecnicamente e fisicamente muito mais rápido do que nós imaginávamos. Eu acho que do que todo mundo, né? A Adriana até no meio parou de jogar, a Sheldon foi jogar com a Ana Paula e formou um time muito bom. E foi uma corrida, assim, bem... Eu acho que das 3 que eu fiz, foi a mais difícil. Porque só torneios. Tinham muitos torneios, elas se juntaram só em 2008 e jogaram 12 torneios. E era um time muito respeitado, eram jogadores experientes. E a gente conseguiu se classificar e foi na corrida muito com elas ali. Então, a Olimpíada de Pequim, ela foi muito importante. Assim, ela foi, para mim, uma classificação mais difícil. Nós éramos 2 meninas cheias de sonhos e, de repente, quando a gente viu, o carro acelerou mais, assim, né? A gente queria 2012 e, de repente, a gente viu 2008 ali. Foi muito... E esse para você foi o ápice da sua carreira, então? Esse ciclo olímpico? Porque o ápice, assim, é uma coisa que eu lembro, olho para trás, assim, foi onde eu cresci muito. Quando eu fui com a Renata, eu já tinha experiência. Quando eu fui com a Maria Elisa, eu já tinha experiência de um ciclo anterior. Quando eu fui com a Larissa, talvez com a Larissa tenha sido o time mais forte que eu fiz. Um time com mais números, né? Ganhamos muito mais torneios, quebramos algumas sequências de torneios, assim, ganhamos 10 torneios seguidos. Realmente, mas eu já era uma jogadora formada, a Larissa já era uma jogadora formada, né? Nós nos juntamos no nosso auge, assim, nós nos juntamos já muito bem. Eu já me juntei com ela, a Larissa já era a grande jogadora, eu já era uma jogadora com muita bagagem. Então, quando a gente às vezes fala assim, do ápice, é quando você ganha mais, quando você... Nem sempre. Ali... Nem sempre, assim, na minha opinião, foi onde eu consegui a ladeira da montanha. Exato. E dali tive algum subir e tal, mas me mantive mais no topo da montanha. Mas onde eu consegui pela primeira vez chegar foi quando eu joguei com a Renata. Fui classificar para uma Olimpíada, numa classificação difícil, numa classificação que era um número de torneios muito grandes. E você só tinha 8 resultados. Tanto que chegou num momento que a gente só somava em semifinal de Grand Slam. Não tinha mais como a gente trocar. E a gente via a Ana Paula e a Sheldon só somando. Cada hora a gente olhava, elas ganhavam 400 pontos e a gente não conseguia fazer 20. Mas, assim, um pouco que... É verdade, Maria. Foi o ápice, assim, foi onde eu cheguei no alto, né, da montanha. Ali eu me mantive por esses anos. Entendi. E você e a sua parceira mais marcante, sua parceria mais marcante é a Renata? Você considera a Renata? Olha, eu considero assim, eu tive 3 parcerias longas, né? Eu sempre gostei de fazer assim, um projeto e acreditar naquele projeto, independente do resultado, não imediatista, né? Não... Como acontece muito hoje, né? Todo mundo se junta, dá 1 mês, 2, 3, 4, 5, não tem resultado e vou trocar de parceiro. E eu sempre fiz times pensando em ciclos. Tirando agora, depois da minha gravidez, que eu voltei, né? Que são situações diferentes, eu sempre fiz pensando em ciclos. Acreditar no trabalho, porque eu acho que você não consegue chegar em nenhum lugar se não tiver um grande trabalho por trás. E ele precisa ser construído, né? Precisa ser colocado tijolinho a tijolinho por dia. Não é uma coisa assim...
E eu vejo hoje, eu e a Larissa, a gente foi o time que eu menos tive tempo de trabalhar. A nossa experiência teve que encurtar muitos caminhos, assim. E talvez, se a gente tivesse tido mais tempo, né, porque são nos momentos difíceis, nos momentos complicados que você consegue crescer como time. E você precisa passar por muita coisa. E eu acho que eu e a Larissa, nós passamos por mais alegrias do que por tristezas. Então, é mais difícil você conseguir crescer tanto. A gente passava por mais alegrias, assim, foram muito mais vitórias do que derrotas. Então, a gente não teve tanto tempo. Então, eu não tenho, assim, eu acho que as 3 grandes parcerias que eu fiz, as 3 longas, são marcantes. Cada uma com o seu momento, cada uma com a sua característica, cada uma me ajudando. De cada uma eu tenho, assim, boas recordações. Maravilha. E são 3 Olimpíadas. Você tem um 4º lugar, depois um 9º lugar, né? Então, assim, falando desse 4º lugar de Pequim, que você já citou aí com a Renata, foi uma coisa assim... Bom, pra gente que estava acompanhando, a gente sabia que dava para chegar, que era, né, uma dupla muito boa, até visto pela corrida olímpica, que era muito difícil, ou seja, nós tínhamos aí 3, 4 duplas disputando, né, que eram muito boas. Então, as duplas que chegassem, nós sabíamos que tinham chance de chegar ali. Então, assim, a gente perdeu para a China. A gente perdeu para a China, assim, era um jogo 50-50 no geral. A gente tinha quase o mesmo número de vitórias e de derrotas contra elas. Durante a Olimpíada, a gente ganhou alguns jogos que a gente também tinha esse retrospecto, assim, eram jogos difíceis, né? A gente tinha a Grécia na nossa chave, que elas acabaram... A gente achou que com elas seria a disputa de primeiro lugar da chave, mas elas perderam os outros jogos, né? Que era a Vaso e a Vicky. A gente teve a Nathalie nas nossas quartas. Foi um jogo muito difícil, assim, porque a gente perdia para ela mais do que ganhava. Eu acho que a gente ganhou do time da Nathalie em 5, 6 jogos uma vez. E a gente teve um jogo e o alemão era o técnico delas na época. Então era um cruzamento bem difícil assim pra gente. E a gente fez um jogo, um primeiro set lá em cima. Foi um 21 ou 22-20, 21-19. No jogo anterior, que foi as oitavas, a gente virou um jogo absurdo, que a gente perdeu o primeiro set. Que a gente jogou com vários times que tinham técnicos brasileiros, né? Que era o Vento, né? Da Noruega, que era a Seide. A gente perdeu o primeiro set. E eu converso muito com o Vento até hoje. E ele fala que ele perguntou para ela o que aconteceu, porque elas ganharam o primeiro set de 21-12. E a gente não conseguia fazer nada. A menina, só que esse time a gente ganhava muito. Então a gente tinha, assim, todo o retrospecto do time. E quando chegou no jogo, ela fez tudo ao contrário. Até o 19-16 do segundo set. Elas fizeram 19-16 e a gente conseguiu fechar o set. E o Vento perguntou para ela o que tinha acontecido. Né? Porque depois ela voltou a ser assim... Ela voltou a fazer tudo que ela fazia antes. E ela falou que ela já estava pensando na Nathalie, no jogo contra a Austrália, das quartas. Porque ela não imaginava perder aquele jogo mais. E a gente jogou contra a Nathalie. E no jogo da China, era um jogo pra gente que não era um jogo fácil. Nas vezes que nós vencemos foram em algumas situações adversas, que nas situações adversas nós somos melhores do que elas. E engraçado que esse time da China perdeu, né, para o outro time da China, que a gente tinha mais facilidade de jogar contra aquele outro time, contra a Tian, do que contra a Xue e a Zhang. Então, assim, eu acho que a gente...
essa coisa da experiência, a gente não perdeu para um time que era um time para mim, assim, aquele time era o time melhor do que o outro que fez a final. Mas a gente não soube, naquele momento, jogar, acho que o nosso melhor voleibol. Não foi um voleibol ruim, mas foi um jogo que era 50-50. Talvez. Porque depois que acaba, né, você olha o jogo e pensa mil coisas que você poderia ter feito. Claro, mas aí é fácil. Porque eu falei assim, que eu relembrei o jogo da Noruega. Porque elas perdiam muito pra gente. Uhum. Então elas fizeram, né? Elas foram pro jogo com uma tática ofensiva a mesma que elas faziam, mas com uma tática defensiva, na verdade, a mesma, mas ofensiva diferente. Uhum. Tanto quando a gente marcava a 1, elas jogavam a bola em outro lugar, marcava 2 e... Então elas foram para ver se dava certo. E estava dando certo, porque não tinha... Mas isso são os cliques, são os momentos. Mas eu acho assim, foi perto da medalha, mas eu saí feliz. Foi uma Olimpíada... A gente deu o nosso máximo. Mas foi um resultado maravilhoso. Assim, o problema a gente deu o nosso máximo, é que nós vivemos num país, né, em que as pessoas não sabem valorizar esse tipo de resultado. Entendeu? A torcida, ela é totalmente... Não é que é leiga, mas não há uma valorização do trabalho, do resultado. O quarto lugar... existe uma coisa do primeiro lugar, eu acho, né? O primeiro lugar, ele é ultra mega valorizado como se não houvessem outros. Mas eu tenho assim uma coisa... eu tenho uma coisa assim, que nisso, eu acho que nessa parte eu sou bem tranquila e bem resolvida. Nas minhas satisfações, nas minhas vontades, nos meus sonhos, né? Porque aí todo mundo fala, pô, mas você ficou mega feliz? Não fiquei mega feliz. Mas também não quer dizer que eu fiquei, pô, que raiva. Era melhor ter ficado no último. Então, não. Fiquei orgulhosa. Se eu queria mais, sim, queria. Mas eu acho que o que o nosso time fez em 4 anos, né? E na Olimpíada, eu acho que foi muito bom, porque não foi um caminho fácil, nós ganhamos jogos difíceis, mas isso não apaga, assim, porque eu escuto muitas pessoas, né? Não ganhei, pô, trocava tudo. Talvez não, eu nem, assim, eu não troco. Pô, não, isso tudo, qualquer coisa. Não, porque é você resumir em um único torneio muito diferente de todos, você resumir toda a sua história. Exato. Assim, pô, e apaga tudo que todo mundo fez, todo mundo construiu, assim, pô, eu acho que não é uma coisa justa. Você citou um exemplo da Natalie Cook, é uma jogadora que tem 2 medalhas olímpicas e ponto final. Assim, aí você resume ela, pô, ela não tem mais grandes, assim, eu acho que nesse caso, eu vou além. A Natalie ainda teve mais resultados, mas eu vou para a Olimpíada de Sydney, no masculino. O Ricardo e o Zé Marco perderam a final, né, ficaram em segundo. Se você relembra a história do Blenton. Não ganharam nenhum torneio. Não ganharam nada. É diferente, assim, a Natalie, ela estava chegando sempre, era um time bom. Era um time bom, assim, não era um time que não chegava em semifinal, que não estava, ela estava sempre entre as melhores. Eles não. Eles só foram campeões olímpicos. Exato. E aí você vai apagar a história do Zé Marco com o Ricardo? Não. Você vai falar assim, pô, os caras... Uma história sensacional. Zé Marco é um jogador espetacular, assim, sabe? Então, você resumir só naquele torneio, mas aí quando algumas pessoas, elas escutam, também acham que o atleta está cagando e se contenta com pouco, entre aspas. Também não é, entendeu?
Eu acho que quem está dentro, quem é da equipe, quem está trabalhando, sabe as dificuldades. Claro. Você e a Renata, por exemplo, tinham os seus objetivos e com certeza tinham um objetivo principal, né? Que podia não ser. Tem. A Thalita, tá me ouvindo? Parece que a gente teve algum problema de conexão. Peraí, estamos esperando a Thalita voltar. Tá por aí, Thalita? Caiu a Thalita. Vamos conectar de novo. Problemas na internet. Vamos adicionar a Thalita aqui de novo. Internet do Rio de Janeiro. Renatinha tropeçou no fio. Esbarrou no modem, Renatinha. Oi, oi. Não, é porque vocês estão escutando, né? Dá meio ruim de vez em quando. Foi mal aí, galera. Então, você e a Nata tinham, né? Quando a gente faz um time, a gente tem um objetivo principal e Sim. quando a gente vai para um torneio a gente vai mudando de objetivo, né? Conforme a gente vai passando de fase. Então, assim, você chegar numa semifinal de um torneio olímpico claro que você perde e fica chateada, porque quando você chega na semifinal, você está ali entre os quatro, você pode ganhar a medalha de ouro e pode ficar em quarto. É igual para todo mundo. Mas você não pode deixar de valorizar o fato de estar entre as quatro melhores do torneio, entendeu? Né? De um torneio tão especial, né? Então, assim, mas as pessoas que acompanham, né, a torcida, não valoriza isso. A maioria das pessoas não valoriza isso, né? Então, assim, é um defeito que aqui no Brasil a gente tem. Então, assim, que aí no Brasil a gente tem, né? Você tá me ouvindo? Você me escutou? Thalita? Thalita? Tá me escutando? Tá escutando? Não? Calma. Peraí. Thalita, eu não tô te escutando. Eu não te escuto. Então vamos conectar de novo. Desconecta, conectar a Thalita e ela vai conectar de novo. Então, o que eu estava falando, galera, para vocês que estão aí, é isso. Então, eu não sei quais eram os objetivos, eu não era o técnico da Renata e da Thalita, mas você traça um objetivo. Não, a gente quer classificar para as Olimpíadas. Aí, bom, classificamos. Então, qual é o objetivo agora que a gente está classificado? É alcançar o quê? Passar do grupo. E tá passando do grupo. E aí a gente vai jogar jogo, entendeu? Oi, voltei. Não, explicando aqui, estou continuando a minha fala aqui para a galera que tá ouvindo enquanto você estava aí. Então, lá a galera não valoriza, eles querem a energia, eles valorizam isso, entendeu? Mas um quarto lugar é uma... A gente, a partir do momento que você vai para um circuito mundial, então que você quer ir para uma Olimpíada pelo Brasil, é muito difícil você se classificar para uma Olimpíada e não pensar grande, porque é uma classificação difícil. Só vai para uma Olimpíada pelo Brasil quem ganha torneio, quem chega na final. Não tem como você... Não é como vários países ali, os que se classificam mais embaixo, que, pô, se eles tiverem vários quintos lugares, eles vão. No Brasil, o quinto lugar nem conta para uma corrida olímpica. A concorrência é muito grande.
É muito E, alto, assim, você não tem como você se classificar. Então, com certeza, os objetivos de qualquer time que se classifica pelo Brasil nunca é, vou só passar da chave, vou só jogar uma Olimpíada, vou, entendeu? Isso. Então, a gente tinha, sim, era difícil, eram bons times, tinham bons times que chegavam, mas os sonhos, assim, eles também precisam ser grandes. lógico, Né? Porque para você chegar, você tem que tratar o torneio da forma que o torneio merece. É um torneio grande. Se você não tratar ele como tal, é ao mesmo tempo que a gente sempre pensa, pô, vai melhor no torneio quem conseguir jogar como joga em todos os torneios. Só que isso não quer dizer que você vai tratar daquele torneio como um torneio. Ah, não, vou só ali jogar mais um torneio. Não vai jogar só mais um torneio. Porque você vai jogar o torneio diferente de todos os outros. E a gente não tem, não existe a possibilidade de se treinar aquilo. São 15 dias, a gente não tem nenhum torneio longo, tem a Copa do Mundo, mas que não dura nem 10 dias, são 10 dias no máximo a Copa do Mundo. Então você é um estresse assim, porque você fica num cansaço mental. Você joga um dia, descansa um dia, joga no outro dia, descansa. E você tem que tentar ocupar a cabeça com outras coisas nesse intervalo. Para a cabeça não chegar cansada lá na frente. Então não tem como assim, eu vou pro torneio como se eu fosse. Não, você não vai, porque a gente joga 7 jogos em 4 dias. Só que lá a gente joga 7 jogos em 15. Aí você joga numa arena. O máximo que a gente tem é uma arena, sei lá, de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, ali poucos eventos. A Áustria, que sempre faz um evento grande, com um público maior. Aí, de repente, você passa a jogar numa arena de 12.000 pessoas. sim, a de Pequim era enorme, né? A de Pequim era enorme, a de Londres era, do Rio era... Quando eu entrei no primeiro jogo, lá em Pequim, foi contra o time do México. E o time do México tinha Biana, gigantesca, que fez uma classificação meteórica, saiu ganhando de uns grandes times, assim, da Juliana e da Larissa, ganhava do time da China, assim. Elas se classificaram, virou um bicho-papão, assim, meio que uma menina gigantesca. Num calor, quando eu fui, o nosso primeiro treino foi meio-dia. Eu cheguei, eu falei pro Abel, não, vamos morrer aqui, não tem condições. Era um calor descomunal, assim, em Pequim, uma coisa absurda, a gente transpirava, assim. Mas quando eu entrei na arena a primeira vez, você olha assim para cima e você fala assim, caramba, o que é isso aqui? Porque a gente não tem uma arena dessa para jogar. Então você não tem algumas coisas, não tem treinar e como passar. Isso você tem que se preparar, sim, você tem que se preparar por um grande acontecimento. Eu tive nessa arena aí de Pequim, é um estádio gigantesco mesmo, jogamos um torneio lá nessa corrida olímpica de 2011, né? Você tava também, jogamos lá, cara. Mas quando foi a Olimpíada, a arena foi maior, porque eles tiraram uma parte da arena. Uma parte ficou fixa e a outra não. A arena era maior do que aquilo. Caramba. A do Rio era gigantesca também. E aí depois... Fala. Você interromper. Você ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar que, na verdade, o momento que eu senti que deu... Isso aí, Maria, 12.000 lugares. Que deu o frio na barriga... Foi na abertura, assim, foi que caiu a ficha, sabe? Caramba, eu tô num negócio que é mega. A gente passando pelo corredor para entrar, né, no estádio, os brasileiros todos gritando, assim, é uma coisa que, né, sou brasileiro, com muito orgulho. Quando a gente pisou no estádio, que olhou assim, eu falei, cara, a gente está realmente agora a ficha caiu assim. Naquele momento, porque eu fui à arena, treinei, enfim, até então estava ali, mas na hora que a gente entrou no estádio, da abertura do desfile, aquilo foi mais chocante do que o meu primeiro jogo. É emocionante mesmo. Ali, o frio na barriga foi assim, uma coisa, eu falei, meu Deus. Eu entrei pelo... Se eu olhava para tu, se eu... Imagina pelo Brasil. Foi... E aí depois você teve o 9º lugar em Londres.
Com a em Maria. Londres. O nono foi, eu acho que foi assim, foi uma pena o nosso time. A gente perdeu para o time da República Tcheca. A gente fez uma estreia muito boa, né? A gente jogou contra o time da Holanda. A gente teve na nossa chave Austrália, Holanda e Alemanha. Saímos em primeiro. E o nosso cruzamento foi um time que a gente tinha dificuldade, mas a gente ganhava. Mas ali eu achei que foi uma pena, assim, do nosso time não ter ido mais. Mas aí eu falo, a nossa classificação foi muito mais tranquila. A gente não passou por ninguém assim. A gente abriu logo, como a Juliana e a Larissa, e não tivemos momentos de dificuldade, né? Talvez a gente foi já para a Olimpíada, assim, com as dificuldades dos torneios, mas eu acho que acabou que a corrida para Pequim foi tão difícil, tão tensa, tantos momentos, as meninas tendo resultado e a gente tendo que ganhar mais um torneio. E o nosso time estava muito bem, eu e a Maria, assim, a gente estava jogando bem. Eu acho que foi uma pena, assim, um torneio que realmente é um time que a gente jogou várias vezes contra. Eram muitos jogos 2-1, mas a gente sempre ganhava. Não era acho que não, esse time eu acho que foi uma pena, assim, acontece, sabe aquelas coisas do acontece, de você ter, é lógico que quando você olha para trás, você encontra vários buracos, né? Porque ao mesmo tempo que às vezes não tem explicação, não tem os buracos, você fez tudo e aí porque é que nem aquilo, né? Você trabalhar, não é certo que você vai ganhar. Mas se você não fizer, é certo que você vai perder. Claro. Talvez o nosso ciclo pode ter sido meio conturbado, divergências, algumas coisas. Então, foi uma pena. Talvez a gente olhasse para trás e tiveram alguns buracos. Peraí, gente, só um pouquinho, que vocês estão escutando o Renatinho, né? Tá chorando? Ele tá elétrico, correndo, gritando. Cadê o pai dessa criança? É o pai da criança que tá fazendo isso com a criança, entendeu? O pai da criança acho que tá tentando cansar a criança para ver se ele dorme cedo. Ah, tá. Mas aí, bem, então assim, eu separei aqui a parte Rio 2016, né? Você mencionou aí que nós acompanhamos com a Larissa, foi a sua parceria, eu acho que em números assim mais inquestionável em números, nós... uma coisa assim astronômica. Foram. Então, assim, Rio 2016, como foi a preparação? Você foi para o Ceará? Você foi para o Ceará, não foi? Você ficou? Foi. A gente teve a época da seleção, né? Treinávamos em Saquarema, depois acabou. E eu tinha falado com a Larissa tinha parado de jogar. Ela queria engravidar e eu tinha conversado com ela porque eu achava importante. Eu acho que a gente estava num momento do voleibol do Brasil que era importante. A Larissa era uma jogadora que fazia falta. E eu acho que não só no Brasil, assim, eu fui adversária da Larissa, né, inteira. Acho que os 2 times que eu fiz eram os times que mais fizeram final no Brasil com ela, cruzavam com ela no Mundial. E eu sempre falava para ela se ela não tinha vontade de voltar a jogar. E não era, o primeiro não era nem pensando em jogar com ela, era aquela, eu gostava de ver a Larissa jogando. Eu achava, jogar contra ela era uma coisa, eu pensando, era uma coisa, né? E ela era aguerrida, tinham aquelas brigas, tinham aquelas coisas, mas era uma jogadora, eu achava espetacular. E eu falei com ela que eu iria para Fortaleza, era uma mudança na minha vida drástica, mas era uma mudança que eu achava, eu queria muito jogar mais uma Olimpíada, eu queria muito, lógico que o meu pensamento era uma medalha olímpica, eu queria muito isso, e eu estava disposta a várias coisas, e uma delas era me mudar
a equipe que eu tinha, meu marido ficando no Rio, mudar a minha vida, abrir mão da minha vida por 2 anos. Foi assim o que eu falei com ela. Eu fui para Fortaleza nos 2 anos. E como ela estaria voltando, né? Era mais fácil eu ter a mudança de tudo. Porque a Larissa, nós tínhamos pouco tempo, já era 2014. Já tinha passado 1 ano e meio do que a maioria dos times estavam fazendo de corrida olímpica, que a corrida olímpica acaba quando já, né, acabou o ciclo, já começa a outra, a maioria organizam, né, para isso. E era desse tempo que a gente precisava correr contra o tempo, na verdade, que a minha grande preocupação não era nem no voleibol em si, porque eu acho que nós iríamos, né, encaixar um time, ia ser um time bom tecnicamente. Mas como fazer a sua adversária, a sua maior adversária durante anos, de repente você olhava para ela e tinha uma rede, e de repente você vai olhar para o lado dela que está ali. Como nós iríamos nos adaptar uma a outra, com temperamentos parecidos em alguns pontos e muito diferentes em outros pontos. Amor, tá bom. Então, isso era um ponto assim, e quando eu fui jogar com a Larissa, todas as pessoas que eu falava eram assim, unânime. Mas como que você vai jogar com ela? Né? Porque todo mundo olhava para a Larissa e via as brigas, os esporros. E aquilo não me preocupava. O que me preocupava era como que nós mudaríamos uma chave de adversárias para parceiras com o mesmo objetivo. Né? Como que eu ia adaptar a uma outra filosofia de treinamento, de trabalho das pessoas, porque eu não acho que exista uma filosofia só. Claro. Eu acho que você vai se moldando e algumas pessoas vão descobrindo como trabalhar. Né? Mas eu acho que o mais importante é que todo mundo pense da mesma forma, para remar todo mundo para o mesmo lado. O que não pode é cada um pensar de um jeito, mas E eles tinham um trabalho diferente do que eu tinha. Aí tu não pensa, mas Claro. pô, treinamento não é igual. Não, não é. Eu tinha um grupo que nós éramos muito unidos, muito amigos, nós nos frequentávamos. Isso já era uma mudança. Você era meio que para mim era uma família. E até hoje é uma família, assim. Tanto que essas pessoas, elas estão na minha casa, na casa delas. Então, isso já era uma mudança para mim, que era muito necessária, né, uma adaptação. E eu fui para lá de coração aberto e cheguei e falei, olha, eu estou disposta a fazer tudo o que vocês quiserem. Lógico que eu tenho minha opinião, eu tenho minhas coisas, mas eu quero fazer isso dar certo e quero remar junto com vocês. E com a Larissa, assim, foi uma das maiores surpresas, né? Aquelas surpresas da vida. Assim, eu pude conhecer mais a Larissa, não só a adversária, mas a pessoa. Eu fui muito acolhida lá, por todos eles, né? Por todas as pessoas da equipe, pela Larissa. E eu acho que isso ajudou muito. Ajudou demais, assim, porque eu estava sozinha. Ô, Thalita, Thalita e o pessoal que está assistindo aí, eu vou ter que desconectar e conectar de novo, porque vai chegar 1 hora e esse negócio aqui do Instagram, ele só permite 1 hora aqui pra gente. Então, fiquem aí, eu vou desconectar. Rapidinho, e já conecto. Galera. Já volto, valeu.